Olá, sexto ano, meus queridos alunos. Iniciemos agora mais uma aula, a sexta e ao mesmo tempo a última, né, desse período aí chamado Os Primeiros Habitantes da Terra, entre eles a América, né, nós já vimos que primeiro existiu aí uma pergunta, não é? De onde viemos, quem nos criou e etc. Aí temos duas teorias principais que vão responder ao nosso questionamento: evolucionismo e criacionismo. Depois dessa pergunta, a outra sim, apareceu na Terra, mas como é que se dispersou pelo mundo, por todos os continentes, né? Então, os cientistas tentam responder, né? Então, assim, pelo menos a hipótese de que todos nós viemos da África é uma hipótese praticamente consolidada, né? Então, pelos estudos, por tudo que já foi feito, por tudo que a ciência já fez, né? O ser humano, ele sai da África e vai povoar outros continentes. E aí nós estamos aqui no continente americano. Esse povo saiu da África lá, né? Eu já expliquei as duas teorias, né? Pelos quais eles chegam à América, né? E aí essa América que nós vamos estudar hoje é especificamente o Brasil. É nossa sexta aula, meninos, né? Vamos lá, amores. Não é diferente dos outros, né? O povo da América brasileira, eles eram um povo caçador e coletor também, tá? Eles viviam aí no Brasil, só que era uma coleta de castanhas, frutos, pinhões, raiz, né? Os caçadores eram pequenos animais, como veados e emas, não eram animais de grande porte, tá? Como em outros locais, certo? Nós vamos começar aqui por Lagoa Santa. Nós já vimos um pouquinho sobre Lagoa Santa, porque lá apareceu um fóssil muito importante, o fóssil mais antigo da América. É a nossa linda e maravilhosa Luzia. Claro, coitadinha, aí ela não tá tão linda, né? Mas ela já passou por um processo aí, né? Maquiador aí, um inglês aí muito competente, né? Eu já mostrei pra vocês como é a Luzia. Então, foi nesse lugar onde nós conhecemos um pouco mais da nossa pré-história brasileira. Nesse local, além da Luzia, foram encontrados restos mortais de outros seres vivos. Foi encontrado restos mortais, meus amores, de peixe, borboleta, inseto, plantas, tá, meninos? Então, assim, lá é um sítio histórico, né, que marca a presença, onde você encontra vários elementos aí da presença da pré-história, ok? Da nossa pré-história, tá? Esses povos viveram nesse local, Lagoa Santa, aí por volta de 8.000 a 4.000 anos, antes de Jesus Cristo, tá, bebês? Eles eram baixos, magros, comiam pequenos animais, fruto, peixe, caranguejo. Eu trouxe uma imagem aqui do caranguejo, desculpa, do molusco aí, pra gente ter uma noção mais ou menos aí como é que era, né? Aí eu tenho um nojo do caramujo, não vou mentir, eu tenho um nojo. E a expectativa deles, nós já vimos que eles eram um povo baixo, magro, né? E como eles se alimentavam. Mas quanto tempo esse povo vivia, tia? Bom, meus amores, eles viviam em média aí 30 anos, tá? E aí se a gente olhar para nós hoje, nós percebemos que praticamente dobrou, triplicou aí a expectativa de vida, o tempo de vida do ser humano, não é? Que hoje as pessoas, tem gente que tem avôzinho aí com 90 anos, com 70, né? Então a expectativa de vida é muito mais longa. E eu pergunto, por quê? Muito bem, isso mesmo, porque desenvolveu uma agricultura e a agricultura se desenvolveu, as técnicas melhorou, as pessoas comeram mais, passaram menos fome e a expectativa de vida aumenta, e também aí o desenvolvimento da medicina, né, meninos? Então vamos lá, continuando, nós vamos ver aí sobre esse povo umbu, certo? Eles viviam, eram outros povos que viviam aí na floresta do sul e sudeste do Brasil. Era um grupo humano aí chamado de muito habilidosos. Por quê? Porque eles trabalhavam com pedras, eles tinham uma técnica elaborada de polir a pedra. Olha um exemplo aí. Olhe como eles poliram essa pedra, tá, meninos? Então, assim, as boleiras, ou seja, essa pedra, elas fabricavam de uma pedra, 2 ou até 3 pedras, tá? Conforme essa imagem, tá? Então, esses povos, eles usavam esse mecanismo aí de pedra para caçar, para se alimentar, para o seu dia a dia, possivelmente também para se defender de algum ataque, etc, tá? Atualmente, ela foi sendo usada por outros grupos indígenas brasileiros
e também no Uruguai. Por fim, ela foi incorporada aí, meus queridos, como um artefato típico da cultura gaúcha. Então, o povo gaúcho até hoje tem inserido na sua cultura como uma forma aí de exibição artística, né? Apresentações com essa pedra, tá? Então, para a gente perceber assim como esses elementos atravessaram gerações e gerações, né? Nós temos também outro povo muito importante que são os sambaquis. Sambaquis ou homem das conchas quer dizer a mesma coisa. Por que eles têm esse nome? Por conta dessas montanhazinhas aí, ó. Essas montanhas não é uma duna natural. É uma montanha de conchinhas. Como eles se alimentavam muito de molusco, desse peixinho aí tirado do mar, esse molusco, eles iam encostando essas conchinhas e ela ia fazendo verdadeiras montanhas, né? Montanhas humanas. Atualmente existe um grupo de pesquisador nessa região que eles estão existe uma hipótese que essas conchinhas elas não eram só jogadas aleatoriamente, depois que eu como eu jogo, não, mas que eles tinham a intenção aí de fazer também cemitérios, né? Ao que tudo indica, né, diante dessas escavações aí, ao que tudo indica, eram também cemitérios. Tá? A forma como eles estão encontrando ossadas, o jeito que essas ossadas estão postas, então acredita-se nessa hipótese. Vamos ver aí no que vai dar, né? E a principal dieta deles eram realmente de peixes e molusco, tá? A principal dieta, tá? Esses povos desapareceram há cerca de 2.000 anos aí antes de Jesus Cristo, né? Por que eles desapareceram, professor? Porque antes de Jesus Cristo, não, meus queridos. Eles desapareceram há cerca de 2.000 anos, tá? A principal hipótese para o desaparecimento dos sambaquis, acredita-se que está vinculada a esse povo aqui, os tupis. Acredita-se que a chegada dos tupis nas regiões litorâneas brasileiras, possibilitou aí, viabilizou o desaparecimento dessas civilizações. Aliás, meus queridos, à medida que nós vamos estudando, a gente vai percebendo, né, que a civilização existe, se acaba, surge outra e assim sucessivamente, né? Então, provavelmente foi o domínio aí dos tupis que essa civilização, que esse povo entrou em decadência até desaparecer, ok? Aí outra imagem do cotidiano deles, tá? Vamos falar de outro povo brasileiro, mas que estavam aí na região amazônica. Por que é importante nós falarmos sobre eles? Porque eles eram diferentes, né? Pelo menos é o que se acredita da grande maioria de outros índios, né? Brasileiros, de outros índios americanos. Por quê? Porque eles, ao que tudo indica, eles desenvolveram uma agricultura, certo? Quando a gente vai falar sobre os índios brasileiros, a gente percebe que eles eram diferentes dos índios, por exemplo, Inca, Maia e Azteca, que tinham impérios ou cidades-estados. Eles eram muito organizados, né? Tinham definições políticas, religiosas, né? Tinha toda uma estrutura social montada. Quando a gente chega no Brasil, os índios brasileiros não são assim, né? Eles são povos que se alimenta aqui, caça aqui, acabou, eu vou para outro local. Eles não plantavam, eles não criavam animais. Então, esses povos da região amazônica, provavelmente eles desenvolveram, eles tinham uma sociedade mais complexa, tá? Então, eles começaram aí plantando essa plantinha, essa raiz, a mandioca. Depois começaram a manipular, conhecer a que tinha veneno, a que tirava, fazer toda essa separação, toda essa manipulação. Depois, até chegar aí na produção do alimento, olha aí, tá? Depois, eles descobriram o barro, descobriram que o barro podia ser moldado e poderia formar aí vasos para enfeite, para o dia a dia, para a lida deles mesmo, né? Tá aí os vasos, olha que belo, tá? Então, essas cerâmicas produzidas aí pelos marajoaras, a cerâmica marajoara, ela é uma das cerâmicas mais antigas, estão entre as mais antigas da América, tá certo? Então, provavelmente eles se desenvolveram aí próximo do rio Amazonas, aí na ilha do Marajó, ok, meus queridos? É a mais notável aí, cultura amazônica, a cultura marajoara aí, certo? E ao que tudo indica, foi uma sociedade complexa, já falei, e parece que as mulheres ocupavam aí um papel de destaque nessa cultura. Ok, meninos? Eu queria fazer aqui a correção
da atividade de vocês da página 79, certo? Deixa eu ver aqui, 79, né, meus queridos? Na verdade, é no caderno, né? Vamos lá para a questão 2. Eu coloquei algumas questões na plataforma, eu já estou corrigindo lá, validando as respostas de vocês. Vocês podem olhar aí depois, tá bom? Então, assim, pede para você montar no seu caderno uma fichinha com o nome do arqueólogo brasileiro que revelou Luzia aí ao mundo, né? O nome dele é o Walter Neves, tá? Depois pede que você fale da idade do fóssil. A Luzia, ela viveu há cerca de 11.500 anos, não é? E depois que você fale das feições, da fisionomia de Luzia. Então, nós sabemos que Luzia, ela tinha feições semelhantes à dos povos nativos da África e da Austrália. Ela tinha olhos arredondados, nariz largo e lábios volumosos. Ok, meninos? A questão 3 pede para você marcar a justificativa aí incorreta. Dentre essas questões, a incorreta é a que diz o seguinte: todos os cientistas atuais aceitam a tese de Neide Guidon. Ela é errada. Aqui a gente já pode parar. Por quê? Porque nem todos aceitam, né? Uma galerinha aí foi aceitando, mas nem todo mundo ainda aceita 100% a tese da Neide Guidon, né? De que a presença do homem na América é muito mais antiga do que o que se pensa, né? A tese dela não é aceita ainda por todos, apesar de que alguns já validaram, já aceitam, tá, amores? A questão 4 tem uma frase que diz: provavelmente os povoadores da América chegaram ao nosso continente depois de atravessar o Estreito de Bering, na Sibéria, para o Alasca. Então, o que se pede? O que significa a palavra estreito? A palavra estreito quer dizer um estreito natural. A intenção dessa pergunta aí é na página, deixa eu ver, na página 80 do livro de vocês, não é? Então, a intenção aí, meus queridos, é vocês encontrarem, tem um dicionáriozinho embaixo aí na página 80, não é? Tem um dicionáriozinho onde tem estreito, quer dizer espaço pequeno, espaço estreito mesmo. Certo? Mas a intenção aí é você localizar no dicionário, tá certo? Se vocês forem lá na acepção 8 do dicionário, eu tô olhando aqui, você já encontra, ó. É um canal natural e pequeno, certo? Só vocês olharem aí que vocês encontram. Canal natural e pequeno, estreito já tá dizendo tudo, né? Vamos lá, amores. A questão B é para você indicar a localização segundo a frase do Estreito de Bering. Então, o Estreito de Bering localiza-se entre o Alasca, não é? Nos Estados Unidos, e a Sibéria, na Rússia. Ok, meninos? A nossa próxima aulinha, né? A atividade foi dividida entre livro e plataforma, tá? A plataforma eu tô olhando, ok? Para quem não respondeu, ainda tem a oportunidade de responder, tá, meus amores? Nós vamos encerrar aqui. A nossa próxima aula vai ser ao vivo, né? Vocês vão receber um link, vocês vão entrar na plataforma, tem um link que aí vai ter uma aula ao vivo, né? Nós vamos estar aí numa sala virtual, digamos assim. E aí a tia Marlúcia pede que vocês, de tudo que vocês já estudaram, ou que você tem aí na sua cabecinha, que você já aprendeu, que você faça um comentário lá no bate-papo, tá? Ah, professora, eu queria dizer que eu gostei disso ou daquilo, ou eu não gostei por isso e aquilo, tá certo, amores? Não é só dizer, ah, eu gostei disso. Não, mas justificar. Por quê? Tudo tem um porquê, não é verdade? Então, meus amores, vocês visitem a plataforma Renascer, tá? Lá consta a agenda com a atividade de vocês, tá bom? E na próxima aula a gente vai conversar, vamos debater um pouco sobre tudo que a gente já viu, beleza? Não vou inserir temas novos, nós vamos conversar, nós vamos dialogar sobre tudo que nós vimos, sobre o que nós discordamos ou não. Tá bom, amores? Até a próxima aula.